volta ao Araçatuba S.A. com o meu amigo Caíto, Roberto Tranjan, educador empresarial, tá aí Larissa. Roberto, então faltou você concluir a história do como virou a chave, como surgiu a metanoia. Conta pra nós. Saiu de consultor para educador. Isso. Então, recapitulando, uma visão sistêmica de empresa, certo. Corpo, mente e alma, que foi o meu primeiro livro, a empresa de corpo, mente e alma, e escrevi ainda na consultoria. Segundo, a questão do modelo mental. Puxa, da manhã, olha, é como o prisioneiro na prisão, né? Olhando pela janelinha, um olha as grades, outro olha o luar. Então é mais ou menos isso, a diferença de olhar. E terceiro, eu percebi na consultoria que nós levávamos a empresa para determinado lugar, mais avançado, e que depois de 1 ano, 2 anos, nós éramos chamados novamente, e ela tinha voltado para o lugar anterior. Isso era muito frustrante para a gente, né? Falei, poxa, como é que é isso? Levamos essa empresa para lá e ela voltou para onde ela estava. Então, uma descoberta muito óbvia agora, para mim pelo menos, que é assim, você não leva uma empresa para um patamar aonde o modelo mental do líder não chegou. Ela sempre vai regredir para onde está o modelo mental desse líder. Nessa hora, Rodrigo e Caíto e telespectadores, eu percebi o seguinte: é a educação só que faz essa mudança, não é? O sistema organizacional depende desse modelo mental do líder. Aí eu pensei o seguinte: não é mais a empresa que eu tenho que mudar de lugar, é a mentalidade do líder. A mentalidade do líder precisa sair de um ponto A e ir para um ponto B, não a empresa, porque senão ela volta para A de novo. E aí foi a decisão mesmo foi nesse momento, falei, agora é na educação que nós vamos fazer a grande diferença. Ou seja, na verdade, foi uma questão assim, de crescimento seu também, né? Você foi vivendo Sim. a consultoria e vendo que não era uma tentativa, assim, ia lá, ensinava uma empresa como ser, ela voltava para o lugar. Ensinava, voltava para o lugar. Aí, num determinado momento, pensou, poxa, eu posso educar o líder. Isso. Agora, normalmente, os líderes não são novos como nós, né, Caíto? Meninões. Normalmente são pessoas, muitas vezes, né? Não sempre, mas muitas vezes são pessoas de mais idade. E qual foi o frio na espinha, o desafio? Você falou, como é que eu vou mudar a alma, mudar os conceitos? O modelo mental. Mudar o modelo mental de um líder, que às vezes já está com 50 anos, e ela fala assim, eu fiz minha vida inteira assim. Então veja o seguinte, eu gostei quando você falou que foi uma evolução minha também, porque é verdade, tudo isso, passaram-se 15 anos. E 15 anos depois, eu já estava um pouquinho craque nessa coisa de lidar com empresários, com líderes, de entender mais ou menos como é que o empreendedor funciona, o empresário funciona e apertar os botões certos para poder trazê-lo para um trabalho que ele precisa fazer com ele. Porque, a princípio, assim, todo mundo precisava mudar na empresa, menos ele. Essa é a característica mais comum. O que ele pensa, né? E muitos deles com histórias de sucesso, para aquilo que se entenda do que seja sucesso. História, construir uma empresa bem sucedida economicamente. Então aí você chega e fala, mas não é mais isso, não é mais assim, não funciona mais desse jeito. Claro, precisa de toda uma habilidade para lidar com isso. Não é simples. Eu imagino você pegar o propósito do cara e muitas vezes a empresa começa a mostrar tendências de que o negócio só foi promissor enquanto lucratividade, né? Enquanto olhando para o foco da lucratividade. Mas num dado momento os colaboradores acabam perdendo aquela paixão, porque veem que aquilo não é a essência da vida deles também. E eu acho que o que você viu foi isso, né? Que você tem que estar todo mundo dentro do mesmo time, do mesmo barco, com as mesmas metas e crenças. Junte a isso, né, Rodrigo? Junte a isso a seguinte característica. Nesse momento, agora nós já estamos assim, meados do ano 2000, quando surge a metanoia. E a metanoia surge num momento curioso da economia e do mercado. Movimento de globalização, os mercados se abrem, o Brasil que se favorecia, algumas empresas se favoreciam de uma economia fechada, começa a ter uma concorrência internacional, a gente começa a se emancipar no meio empresarial. Empreender, agora, no momento que nós estamos, é muito diferente de empreender há 10 anos atrás. O que era mais fácil e mais difícil? Hoje é muito mais difícil. Hoje é mais difícil? No mercado é mais complexo, depende do ponto de vista. O ponto de vista, assim, os mercados estão ficando... Você tem mais variáveis. Veja, não tinha internet. Isso faz uma diferença enorme. Você não tinha o e-mail, não tinha o
Redes sociais. Não tinha redes sociais. As informações demoravam muito mais para chegar até você. Tudo isso é 10, 15 anos. Então, veja, deu uma virada a economia de uma maneira que empresários bem-sucedidos, mas com uma certa inteligência e humildade, tinham que admitir. O jogo é outro. Não é mais um jogo de boliche, de tentativa e erro. Agora é um jogo de xadrez. Antes de mexer a peça, pensa. Pensa primeiro. E depois que você mexeu a sua peça, o jogo mudou. É outro. Tem que olhar. E depois que o adversário mexeu a peça dele, o jogo é outro. A cada mexida, quem joga xadrez sabe, a cada remanejamento de peça, o jogo muda. Antigamente era jogo de boliche. Se você era bom de boliche, você se dava bem, tentativa e erro, mas você não pode brincar com o seu cliente de tentativa e erro hoje. Mas, de qualquer forma, é isso que você está dizendo, com relação ao jogo de xadrez. Já existe até um termo que a gente aprende na Fundação Getúlio Vargas, não só, na verdade, é um conceito... Escola de negócio, que é o PDCA, Plan, Do, Check, Act, né? Que é mexeu a peça... Agora, uma coisa que é interessante, Roberto, você foi um empreendedor num dado momento. Uhum. Assim, eu penso assim, você era um consultor e, de repente, você teve que sair da condição de conforto e se tornar um educador, montar um negócio que pagasse suas contas, obviamente também, né, tem que trazer essa satisfação financeira e deixar um negócio e começar outro. Houve o friozinho na barriga ou um cara tarimbado que dava conselho para os grandes empreendedores e falou, não, pô, isso aqui eu tiro de letra, vou mudar aqui, vira chaves, agora eu sou educador. Ou não? Foi um empreendedor, foi um menino? É o menino ou o adulto, Primeiro é bom que se diga que a nossa consultoria era muito bem sucedida. Sim. Então o que você falou é verdadeiro. Quer dizer, você romper com um negócio bem sucedido, falar nós não vamos mais fazer isso, foi um ato de coragem muito grande. Eu fiz essa pergunta sabendo disso, né? Porque assim, você deixar um jogo que está ganhando financeiramente, pode não estar trazendo um benefício, uma satisfação pessoal, e falar assim, bom, agora eu vou buscar a minha satisfação pessoal, né? A pirâmide de Maslow, né? Autorrealização. Mas mesmo assim, mas eu preciso satisfazer a base da pirâmide, trazer dinheiro para casa. É um desafio extremamente audacioso. Conta um pouco sobre isso. Bom, sempre fui muito ligado no propósito. Então, quando você é muito ligado no propósito, todas as outras coisas se relativizam, elas ficam muito pequenas. E eu não tive esse problema. Eu estava muito ligado, eu queria de fato construir empresas que fossem éticas, mais humanas, que fossem prósperas. Eu queria de fato contribuir com líderes que pudessem eles serem líderes deles mesmos e líderes de pessoas e conduzissem comunidades de trabalho de uma maneira bacana, da qual essa comunidade se orgulhasse do seu líder e o líder se orgulhasse da sua comunidade. Isso ainda é o que eu quero, o que eu faço. Eu tenho isso muito na cabeça, eu não consigo pensar muito nas outras coisas que não seja fazer isso e 24 horas por dia pensar nisso. Tão apaixonado, tão emocionado pelo desafio que nem sentiu frio na barriga. Não me lembro disso, eu preciso me reportar um pouco a época, mas eu nunca parei muito para pensar nessa coisa do dinheiro que eu vou ganhar. É tão natural que... É muito natural, eu sempre estou muito ligado no propósito, essa é minha causa, é minha razão e deu para perceber do meu trabalho. Você usou um termo, você nem gritou o termo na verdade, eu tomei a decisão, quer dizer, foi além da escolha mesmo, eu vou mudar, vou deixar esse jogo. Uma decisão. E aí, Roberto, você nem gritou decisão e essa decisão que você tomou, aí voltando para o tema mercado agora, você, quer dizer, tornou-se educador, mas você não montou uma escola de negócios. Você montou a Metanoia, que é diferente de uma escola de negócios. Oceano Azul? Fala um pouco mais sobre isso. A diferença que mas tem. Você mudou o processo de educação é diferente. Eu não sei muito o que é uma escola de negócio no sentido acadêmico, você coloca? Isso, acadêmico, uma pós-graduação. Porque eu vejo hoje a empresa Metanoia como um tipo de universidade corporativa para quem não tem e não precisa ter uma universidade corporativa. Porque hoje nós somos capazes de botar uma empresa toda em educação, num processo de aprendizado, do líder principal à pessoa mais simples da empresa, a operacional. Hoje nós temos um modelo que você coloca toda a empresa para aprender. Então nós somos um tipo de universidade corporativa para empresas que não precisa ter e não tem. E de uma maneira muito legal, porque tudo que nós fazemos é muito integrado. Não é uma colcha de retalho que você junta um monte de disciplinas, matérias, conhecimentos, habilidades, blá, blá, blá. Não, é uma coisa toda muito integrada, uma coisa conversando com a outra. Eu acho que esse é um dos nossos diferenciais importantes. E está naquela semente do sistêmico. Está naquela semente perfeitamente, está naquela semente do sistêmico. Mas seria importante deixar claro para os nossos telespectadores que não é assim, a metanoia, né?
ela tem toda uma questão de números, são informações exatas muitas vezes, pegar como o seu colaborador te vê, isso é colocado em gráfico, né? Não é simplesmente, não são palestras simplesmente, não, existe uma avaliação, uma retroalimentação, a pessoa que participa do processo, ela consegue enxergar os ganhos, não é enxergar assim, realmente eu vi vantagem. Não, eu vi vantagem e as vantagens foram essas. Eu estou certo ou estou errado, Roberto? Ele é um processo de educação, é um processo... É diferente de um curso, né? É diferente de um curso. Curso acaba, Metanoia não acaba. Curso te dá diploma no final, Metanoia não te dá diploma no final. E assim, você se autocertifica, você até tem, mas você se autocertifica. E Metanoia, o nosso processo inclui a prática. Então ela não é a teoria... Sem aplicação. Sem a prática. É a teoria com a prática. Aliás, sem a prática você não consegue incorporar a teoria, né? Então, são as duas coisas que andam juntas. E é um binômio líder e obra. Quer dizer, você como líder se constrói, a partir daí você constrói a obra, que é a empresa. A gente chama de obra porque é a empresa, sua obra. E a sua obra também te constrói. Quer dizer, você constrói a obra te edifica. Então tem um processo que nós chamamos de hierarquia entrelaçada entre líder e obra, e isso é um processo em espiral, que isso vai se desenvolvendo ao longo. Quando isso termina, eu não sei. Quer dizer, o programa tem um ano de duração, mas o processo não tem fim. Eu poderia dizer assim, desde que a Tecnobens começou, eu não sei quantos ela sou eu e eu sou ela, já é uma coisa realmente, né, assim, da minha empresa, eu pensei, já não dá mais para saber quem construiu quem. É uma extensão mesmo. Exatamente. Ela te constrói, você fica. Isso é o processo chamado virtuoso. Exatamente. E para a gente terminar esse bloco, também já estamos chegando no limite de tempo, Roberto, mas hoje eu não consigo ver assim, equivalente em lugar nenhum, nem fora do Brasil, com relação à Metanoia. É um oceano azul global, né? Não tem essa universidade corporativa aplicável a todos os modelos de negócio. Não existe no mercado algo parecido. Ou você conhece algo parecido? Uma coisa que nós pregamos na Metanoia é você, líder, transformar a sua empresa numa empresa única. Isso é uma das coisas que nós mostramos como faz. Como é que você se transforma numa empresa única? O que é uma empresa única? Que não tem concorrente. Não significa que não tenha outras empresas fazendo alguma coisa naquela linha, naquele ramo de atividade. Mas você não tem concorrente. Então a Metanoia não tem concorrente. Ela é uma empresa única. Nós precisamos ser aquilo que a gente ensina como faz. Não temos nada parecido com a Metanoia, que se assemelha, que trata disso e trata daquilo. Mas essa composição coerente e consistente, né, de corpo, mente e alma, como essas coisas se... Já começa dentro de casa. Isso começa. Ou seja, para a gente encerrar esse bloco, em casa de ferreiro, o espeto é de ferro. Até o próximo bloco.